Olá, bom dia, queridos amigos, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum. Hoje é dia 14 de agosto. Hoje também é o dia de São Maximiliano Kolbe. Peço licença para entrar na sua casa nesta manhã de sexta-feira para lhes anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Ouçamos. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o início. Por isso, eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, entenda. Queridos irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho também perdoem os nossos pecados. Amém. Meus queridos irmãos, queridos amigos, mais uma vez, os fariseus se aproximam de Jesus para tentá-lo. E lhes apresentam a questão do divórcio. As discussões sobre o divórcio são mais velhas do que o próprio Evangelho de São Mateus, e tão antigas quanto o homem. No tempo de Jesus, a questão era polarizada por duas correntes. Havia a escola que era representada pelo rabino Hillel, que era mais flexível e permissiva. Essa escola era do parecer de que um homem, caso encontrasse uma mulher mais atraente do que a sua esposa e tivesse problemas por causa disso, podia repudiar sua atual mulher para se casar com a outra. O mesmo princípio não valia para a mulher. Por outro lado, haviam os rigoristas, representados pela escola do rabino Shammai. Estes entendiam que a exceção mencionada no livro do Deuteronômio se referia unicamente ao caso de adultério. Fora isso, não se poderia dar o divórcio à mulher. Em ambas as correntes, num certo sentido, o divórcio era possível. A questão posta a Jesus pelos fariseus não é mais do que uma cilada. Eles querem obrigá-lo a tomar posição por uma ou outra corrente. Mas Jesus se esquiva e se declara contrário ao divórcio e justifica a sua posição com base em dois textos das Sagradas Escrituras: Gênesis 1:27 e Gênesis 2:24. Deus quer que marido e mulher permaneçam unidos como uma só carne.
Não separe o homem o que Deus uniu. Nem mesmo Moisés pode ser o juiz de uma separação. O matrimônio pode até ser considerado um contrato social entre duas pessoas. Mas esse contrato também implica a vontade de Deus inscrita na complementaridade dos sexos. Então, podemos dizer, num certo sentido, que o matrimônio é um contrato social entre três pessoas, não duas. É um contrato entre um homem, uma mulher e Deus. O divórcio não leva em conta uma das partes do matrimônio, ou seja, o próprio Criador. Quando um casal se divorcia, deveriam se perguntar se Deus aprovaria esse divórcio, já que foi ele, Deus, quem aprovou o matrimônio, porque Deus é o autor do matrimônio. Na segunda parte do texto, os discípulos, a sós com Jesus, manifestam perplexidade e dificuldade em assumir tão grandes responsabilidades diante do matrimônio. Então, Jesus afirma que nem todos conseguem compreender suas palavras. Somente aqueles a quem isto é dado por Deus. Ou seja, somente aqueles que se colocam com humildade diante de Deus e pede discernimento nessa situação. É difícil compreender nos dias de hoje o que significa em profundidade o casamento ou a vida no celibato. Sobretudo por sermos bombardeados por tantas informações ou desinformações de pessoas que se julgam intelectuais, entre aspas, do assunto e pretendem ter sempre a última palavra sobre esses temas. O Evangelho de hoje nos faz compreender que tudo está sob o sinal da graça de Deus e que precisamos da luz do seu Espírito para compreendê-lo. Por isso, peçamos ao Senhor o seu Espírito de amor generoso, de unidade e de fidelidade. Que esse Espírito possa iluminar e purificar os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas mentes, as nossas fantasias, os nossos pequenos e grandes projetos. Que esse Espírito ilumine nosso discernimento em relação ao matrimônio e nos ensine que este projeto, o matrimônio, é de Deus antes de ser nosso. Amém. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir também a bênção e a proteção à nossa amada padroeira, Santa Rita de Cássia. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os meus inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. Quero pedir uma bênção especial hoje a todos os casais, principalmente por aqueles que passam por conflitos no matrimônio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Maximiliano Kolbe,
por intercessão de Santa Rita de Cássia, livre-nos o Deus Pai Todo-Poderoso desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade e nos conceda saúde e paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia a todos, Deus os abençoe, paz e bem.